Oi pessoal, se você está começando agora por esse vídeo, eu recomendo que primeiro você assista o vídeo sobre instruções de como acompanhar as aulas com a professora Adriana Calvo, porque esse vídeo já é o vídeo 1, onde eu já estou iniciando as aulas, ok? Bom, nesse vídeo 1 nós vamos tratar sobre relação de trabalho e relação de emprego. Então, se você está aqui com o meu manual, relembrando, Manual de Direito do Trabalho, Adriana Calvo, 4ª edição, Saraiva. A 4ª edição é de 2019 e está atualizada com a reforma trabalhista. Essa aula nós vamos começar pelo capítulo número 1. Então, se você está com o meu livro aí, pode abrir lá no sumário. Nós vamos começar com o capítulo número 1 sobre relação de trabalho e emprego. Nesse vídeo número 1, eu vou falar um pouquinho sobre a origem histórica do direito do trabalho. Então, se você está aí com o livro, é só você abrir direto no capítulo 1, no tópico Origem Histórica do Direito do Trabalho, que está lá na página 17 do meu manual. Bom, quando a gente fala em origem histórica do direito do trabalho, muitos alunos já torcem o nariz, porque os alunos ficam pensando assim, ai professora, falar de história do direito do trabalho é uma coisa muito chata. Pois é, pessoal, eu sei que em geral os alunos, principalmente os mais jovens, não gostam muito de falar de história do direito do trabalho. Mas é importante você conhecer, nem que de uma forma breve, um pouco sobre a história do direito do trabalho para você poder entender o presente do direito do trabalho. Então, essa é a ideia desse vídeo número 1. Falar um pouquinho sobre a história do direito do trabalho. Pergunto para vocês, quando que surgiu o direito do trabalho? O direito do trabalho, ele surgiu em que época da história? Ele surgiu lá na Idade Antiga? Bom, a gente sabe que não, né? Porque na época que o trabalho era o trabalho escravo, eu não tinha nenhum sujeito de direito e nenhum objeto de direito. Então eu não posso falar que o direito do trabalho surgiu na Idade Antiga. E na Idade Média? Bom, na Idade Média a gente está falando da época em que o trabalho ele era prestado num regime de servidão. O servo tinha uma relação de dominação com o senhor, os donos das terras, né? Então, claro, também não havia liberdade de trabalho. Eu não posso dizer que o direito do trabalho surgiu na Idade Média. Bom, e eu posso então dizer que o direito do trabalho surgiu na época da Revolução Industrial? Sim, a maioria dos autores de direito do trabalho são unânimes ao afirmar que o direito do trabalho surgiu com a primeira Revolução Industrial. Então a gente está falando na Revolução Industrial da máquina a vapor. Só relembrando, entre a Idade Média e a Revolução Industrial, nós tivemos a época das corporações de ofício. Alguns alunos perguntam, professora, eu não posso dizer que o direito do trabalho surgiu nessa época? Só que na época das corporações de ofício eu não tinha também liberdade de trabalho entre o mestre e o aprendiz. Então os autores não concordam que o direito do trabalho surgiu nessa época. Por que então na primeira Revolução Industrial eu posso afirmar de forma majoritária que é a época que surgiu o direito do trabalho? Porque foi na primeira Revolução Industrial que o direito do trabalho passou a ter como objeto a relação de trabalho. E como sujeito, um ser livre, o trabalhador, mais conhecido como operário. Por isso que o direito do trabalho que surge no final do século XVII e no início do século XVIII é chamado de direito operário. Pois bem, pessoal, então vamos nos concentrar na primeira Revolução Industrial. Aqui no meu manual eu trago para vocês uma dica de um livro especializado que fala de história do direito do trabalho, que é o livro dos autores Martins, Ferrari e Nascimento. Está lá na página 18, na nota de rodapé, número 3. Então esse livro é muito interessante porque ele se chama História do Direito do Trabalho e da Justiça do Trabalho. E é um livro muito didático que trata sobre a história do direito do trabalho. E quando a gente fala que o direito do trabalho ele é um conjunto de pressupostos sociais, políticos, econômicos e filosóficos, alguns alunos se assustam e dizem, mas professora, preciso de todos esses pressupostos para o surgimento do direito do trabalho? Sim, se um desses pressupostos não estivesse presente, talvez o direito do trabalho não tivesse sido o direito do trabalho que surgiu naquela época.
Então vamos nos concentrar no estudo de cada um desses pressupostos. Do ponto de vista econômico, que época nós estávamos falando quando o direito do trabalho surgiu? Do ponto de vista econômico, eu já disse que a gente estava tratando da primeira revolução industrial, que é o surgimento do capitalismo. Ou seja, foi quando o trabalho deixou de ser artesanal e passou a ser industrial. Lembrando, nas corporações de ofício, o aprendiz ele fazia todas as etapas do processo produtivo e eram etapas artesanais. Já na Revolução Industrial, pela primeira vez na história, se utiliza uma máquina. No caso da primeira Revolução Industrial, foi a máquina a vapor. Da segunda Revolução Industrial, foi a eletricidade. E a introdução de novas tecnologias, de novas máquinas, revolucionou a forma dos trabalhadores trabalharem. Então, do ponto de vista econômico, a gente tem que enfatizar, sem dúvida, o capitalismo, que surgiu nessa fase, e também as formas de organização produtiva. Quando eu estou falando em modelo de organização produtiva, eu estou falando de Taylorismo-Fordismo. Professora, Taylorismo-Fordismo é tema de sociologia do trabalho, sim, mas é muito importante para o estudo do direito do trabalho. Por quê? Foi a partir do Taylorismo-Fordismo que se buscou uma forma de organizar o trabalho humano. A chave do Taylorismo-Fordismo era cronometragem do tempo e especialização. Ou seja, o trabalhador ele ficava fazendo tarefas repetitivas cronometradas no tempo. Naquela época se dizia que para saber se uma fábrica era produtiva, você tinha que ouvir o tic-tac. Se tivesse assim o ritmo da produção, tic-tac, tic-tac, estava devagar. Se tivesse tic-tac, tic-tac, a produção estava ativa. Então não bastava o trabalhador ser um trabalhador especializado, ou seja, aquele trabalhador ficava o dia inteiro, por exemplo, apertando o parafuso. Ele tinha que, além de ter especialização, ter rapidez, saber apertar o parafuso de forma rápida. Por isso que naquela época, um dos grandes males do século era, sem dúvida, a questão da doença profissional conhecida como Ler-Dodge, lesão por esforço repetitivo. Porque, claro, o trabalhador ficava o tempo todo, ali fazendo uma atividade repetitiva e acabava tendo Ler-Dodge. Pois bem, então do ponto de vista econômico, nós enfatizamos que um dos pressupostos do surgimento do direito do trabalho foi o capitalismo e o Taylorismo-Fordismo. E do ponto de vista político? Do ponto de vista político, o Estado liberal. Claro, o laissez-faire, o Estado que não intervinha na sociedade da época. Esse Estado não intervencionista, claro, possibilitou que nesse início do surgimento do direito do trabalho, nós tivéssemos uma exploração do trabalho humano nunca antes conhecida. Porque o Estado não regulamentava as relações de trabalho. A gente só tinha o direito civil. E o direito civil, com contrato civilista, não conseguia dar respaldo, resguardar essa nova relação de trabalho que surgia. E do ponto de vista social? Do ponto de vista social, com certeza, o êxodo dos trabalhadores lá da Idade Média, da zona rural, para os centros urbanos. Ou seja, a concentração dos trabalhadores nos grandes centros urbanos, as chamadas cidades proletárias, possibilitaram a disponibilização de uma mão de obra farta e abundante, que é a mão de obra operária. E a sociedade, do ponto de vista social, passou a ser dividida entre os donos dos meios de produção e aqueles que só têm a sua força de trabalho, que são os operários. Então, o surgimento de uma nova classe social, os operários, possibilitou também mais um ingrediente para a formação do direito do trabalho. Bom, e faltou falar do ponto de vista filosófico. Do ponto de vista filosófico, sem dúvida, temos que destacar aqui o marxismo, claro, Marx, que teve uma grande importância para o direito do trabalho, porque na época Marx propunha uma luta de classes, propunha que os trabalhadores tomassem a propriedade privada, e do ponto de vista, claro, do direito coletivo, nós tínhamos a célebre frase de Marx que dizia: trabalhadores do mundo, univos e tomai a propriedade privada. Então, claro, o marxismo influenciou esse lado do direito do trabalho, que é esse lado do direito do trabalho de conflito. Sabe aquela coisa de patrão é meu inimigo?
não confio no patrão, se é bom para o patrão, é ruim para o empregado. Essa visão, com certeza, é uma visão marxista. E, ao lado do marxista, o direito do trabalho teve uma influência muito grande também da doutrina social cristã. A doutrina social cristã, com a Igreja Católica, propunha uma relação de colaboração, uma relação de pacificação social, entendendo que empregado e empregador poderiam sim estar numa relação de ganha-ganha, uma relação onde o empregado poderia sim ser amigo do patrão. Mas como assim, professora? Hoje nas empresas a gente não usa a expressão colaborador, vem daí essa ideia de colaboração. O empregador pode ter mais lucros e dividir esses lucros com os empregados, é a participação nos lucros dos resultados. Então essa possibilidade de uma relação de ganha-ganha, uma relação que não seja de conflito, uma relação de pacificação social. Pois bem, pessoal, então nós encerramos esse nosso primeiro vídeo, sintetizando aí para vocês, no surgimento da história do direito do trabalho, estes pressupostos. Então recomendo agora que vocês peguem meu manual na página 19, lá eu tenho um resumo desses pressupostos, no item 3. Eu falo sobre o fator político, o fator social, o fator econômico e o fator ideológico. Então, recomendo que para a próxima aula você leia com atenção da página 18 até a página 21 do meu manual, que fala sobre a história do direito do trabalho. E se você quiser aprofundar os seus conhecimentos, é só buscar esse livro de leitura complementar que eu comentei com vocês, do Martins Ferrari e Nascimento, sobre a história do direito do trabalho e da justiça do trabalho. Ok? Se tiverem alguma dúvida, coloco aí o meu e-mail à disposição, contato@calvo.pro.br. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula e aguardo vocês na próxima aula. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo e divulgar com seus amigos.